Pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre ansiedade. O que seria a ansiedade? A ansiedade a gente pode simplificar falando que são pensamentos acelerados, né? São situações, são pensamentos que a gente roda na nossa mente e visualizando um futuro onde a gente não tem certeza do que vai acontecer e aqueles pensamentos vão rodando na nossa mentalidade e o nosso corpo, o nosso organismo, numa reação instintiva de lutar ou fugir, começa a dar é, ativações para o nosso corpo para poder agir, para poder reagir àquela situação na nossa memória, na nossa mente. E para eu poder explicar a ansiedade, primeiro eu preciso explicar como que são formados os nossos pensamentos. Porque se eu falei que os nossos pensamentos, né, que são pensamentos acelerados, que são imagens, que são sons mentais que a gente projeta, né, que a gente imagina que vai acontecer, porque são situações nos quais a gente se imagina estar passando ou visualizando, e aquilo vai gerando uma grande, uma grande bomba de neurotransmissores para fazer o nosso organismo reagir. Então, os nossos pensamentos são formados de imagens e de sons. Quando a gente fala em ansiedade, provavelmente você começa a se visualizar em alguma situação ou algum evento que não aconteceu, mas pode ser alguma coisa que você está prestes a fazer ou algo que você está querendo evitar, e você começa a criar um filme mental daquela situação, onde pode ser que vai dar tudo errado, que você vai sofrer, que vai gerar um sofrimento, que vai gerar uma mágoa, que vai gerar um transtorno, ou algo, alguma viagem que você está querendo fazer e você não quer que dê nada errado e você não vê a hora que chega, mas aquilo na sua cabeça, você vai passando tanto aquele filme mental na sua cabeça que a nossa mente ela não distingue o que é imaginário do que é real. Então, a partir do momento que você roda esses pensamentos, essas imagens mentais, esses filmes mentais, né, de imagens e sons, de tudo que está prestes a acontecer, o seu corpo acredita que é verdade absoluta, ele começa a agir. O que vem acontecendo muito, principalmente nos atendimentos que eu faço para ansiedade na programação neurolinguística, é que nas crises de ansiedade, tem muitos fatores ligados a traumas passados, traumas vivenciados no passado, onde fatores similares que estão para acontecer no futuro traz toda aquela carga emocional negativa e começa a gerar aquelas crises de ansiedade, aqueles transtornos de ansiedade, aqueles ataques de pânico, aquela crise que você não consegue, começa a dar ataque cardíaco, você começa a ter aquelas crises de respiração, falta o ar, mas tudo isso está ligado a um trauma passado. Isso eu tenho visto muito nos atendimentos que eu tenho feito. Por quê? A ansiedade em si, o, o, a nossa ansiedade simples, vamos dizer assim, ela é um fator de algo que vai acontecer, ou quando a gente, alguma coisa que vai acontecer no trabalho, aquilo a gente vai pensando, a gente não sabe muito bem como lidar ao certo, né? Então a gente vai criando aqueles pensamentos um pouco mais acelerados nesse sentido. Porém, quando existe um gatilho ligado a um trauma do passado, provavelmente vai te disparar uma crise, porque ele vai resgatar aquele fator vivenciado no passado, aquele fator emocional que você vivenciou no seu passado. E é onde você vai trazer toda aquela carga impressa e o gatilho vai disparar e é onde você vai sentir todas aquelas sensações, aqueles sintomas que você costumou a passar no passado, e muitas vezes de maneira inconsciente. E quando eu digo, né, que essas imagens mentais, esses filmes mentais, esses traumas do passado a gente traz, a gente não tem consciência do que acontece. Normalmente eu faço sempre uma pergunta para os clientes que eu atendo, eu falo assim, como que você faz para ficar ansioso? Quais são as imagens mentais que você roda na cabeça? Dificilmente as pessoas têm a resposta para isso, para essa pergunta que eu faço. Porque, de maneira consciente, esses pensamentos são muito rápidos, a pessoa não consegue parar e pensar assim, de uma forma rápida o que está passando na cabeça dela.
em terapia, a gente consegue fazer uma forma de uma regressão para saber exatamente como a estrutura, a estratégia que ela está fazendo para ela chegar naquelas crises de ansiedade ou naqueles fatores de ansiedade. E é onde a gente sempre encontra esses traumas do passado, essas vivências, que ela sempre está rodando esse filme mental na cabeça. Então, imagina você que você, de repente, está rodando um trauma na sua cabeça. É como se você estivesse vendo um filme de terror e bem naquela hora do susto, na hora que o vilão vai atacar o mocinho, na hora da correria, você começa a rodar rodar aquele filme sem parar, sem ter controle de nada, e o seu corpo quer o quê? Reagir. Ele quer reagir para que aquela situação não aconteça. Porém, no presente, você não tem controle daquela situação, porque aquilo nem aconteceu, aquilo nem começou, né, você nem está vivenciando aquilo para que no presente você tenha alguma ação, alguma reação sobre aquilo. Porém, o seu organismo começa a fazer o quê? Ele começa a reagir na situação instintiva, né? No mecanismo de instinto, né? De sobrevivência, que é o lutar ou fugir. Então, como que a gente consegue identificar esses padrões? Agora que você sabe que existe essas imagens mentais, que existe esses filmes mentais que você roda na sua mente, eu queria que você começasse a prestar atenção nos momentos que você tem de ansiedade, quais são os pensamentos que antecedem a sua crise de ansiedade, ou sua crise, ou seu estado de ansiedade. Muitas vezes você está rodando filmes mentais no qual você nem tem controle sobre eles no estado presente. Você já parou para pensar sobre isso? Às vezes é algum fator no serviço, algum fator em relacionamento, algum fator que vai vir a acontecer na questão de viagens, compromissos. Tem pessoas que começam a ficar ansiosas por alguma apresentação que vai fazer, alguma live, principalmente, que vai estar fazendo. Então, ela começa a criar aquela imagem mental de que vai dar tudo errado, que ela vai gaguejar, que ela vai esquecer do conteúdo, ou que ela vai ela não vai conseguir concluir a tarefa a tempo, ela não vai conseguir dar a resposta assertiva para um chefe, ela vai vivenciar uma prova, um exame, e ela começa a estudar, porém a imagem mental que ela tem de fazer o exame, que vai chegar na hora, ela vai esquecer de tudo, aí ela começa a imaginar que quando ela vai esquecer de tudo, ela vai ter que fazer um novo exame, esperar mais 1 ano, 2 anos, para ter que fazer toda aquela prova de novo, e ela começa a rodar todos aqueles pensamentos, e o que acaba acontecendo? O seu mecanismo instintivo começa a reagir. Então, quem aqui já passou por isso? Já passou por essas situações? De começar a criar todas essas imagens mentais, né, essas fantasias, porque tudo que é imaginação nós podemos denominar de fantasias. Né? Então, quem aqui já conseguiu imaginar essas fantasias rodando mentalmente, né, para que se vendo fracassar no futuro e tendo hoje no presente aquele aí você começa a ficar triste. Tem pessoas que se bloqueiam que às vezes acabam pensando assim: bom, já que eu já falhei, eu nem vou tentar. Aí a pessoa, antes mesmo de fazer uma prova ou de enfrentar um desafio, ela nem enfrenta, porque ela já falhou em pensamento, já falhou em imaginação, então ela prefere nem tentar, né? E o mecanismo de defesa dela acaba pensando assim: olha, é melhor você parar por aqui, porque isso tudo que você está causando está te gerando dor, está te gerando emoções negativas, está te gerando tanto sentimento ruim que nós estamos sendo prejudicados com isso. Aí o seu organismo, né, a sua mente, o seu cérebro dá o comando para quê? Para que você pare, para que você bloqueie. Então é onde geram também aqueles bloqueios, que a ansiedade faz com que a gente o quê? Bloqueie para novas oportunidades, para os novos desafios, também como uma forma de privar a gente de um sofrimento, né? Um modo de preservação. Bom, como que a gente pode também controlar esses pensamentos? Nós, na programação neurolinguística, dizemos que tem uma sigla que a gente usa, né, que é a sigla que a gente denomina PEC, né, que é a
Pensamentos, emoções e comportamentos. Se você, a partir do momento que já começou a identificar que você tem pensamentos nos quais não está te gerando emoções positivas para uma situação futura, você, a partir do momento que identificar eles, você pode começar a instalar pensamentos novos para que você comece a gerar novas emoções e novos comportamentos. Ah, Caio, mas como que eu faço isso? A gente tem que parar e pensar o seguinte: quando a gente vai numa academia para ter uma musculatura forte, a gente treina braço, treina perna e bastante vezes, repetições, repetições, repetições. Quando a gente quer ter uma mentalidade forte, a gente também tem que treinar exercícios mentais, pensamentos positivos e pensamentos que confrontam aqueles pensamentos negativos, para que na hora que venham aqueles pensamentos, já começa a ver de modo racional um pensamento fortalecedor para que você combata aquela situação. Então, é o que a gente começa a falar do seu lado emocional e o seu lado racional. O nosso piloto automático, né, a gente acaba utilizando muito o nosso lado emocional. Às vezes a gente nem percebe, a gente já está programado de tanto se repetir, e a gente acaba tendo os comportamentos do piloto automático. Quando a gente começa a instalar esses novos pensamentos de maneira racional, o nosso piloto automático começa a ter uma parada, né? Ele começa a se questionar, fala assim, bom, nesta situação, agora eu tenho um novo comando, qual dos dois comandos eu assumo nesta situação? Ele para de agir no piloto automático, ele vai começar a questionar o seu lado racional, qual mecanismo ele vai utilizar. Se ele continua agindo pelo piloto automático ou se ele começa a escutar aquele pensamento que você se instalou, que você começou a treinar para que gere um novo comportamento. Caio, é fácil fazer isso? Olha, se você se dedicar, se torna fácil. Agora, se você agir simplesmente como algo banal, como algo irrelevante, não se permitir a fazer isso, aí, como qualquer coisa que você vai fazer na sua vida, se torna difícil. Né? Então, é da mesma forma, se você vai sempre na academia, ir na academia todos os dias se torna fácil. Mas agora, se você vai um dia, pula dois, pula três, vai no outro, pula, né, fica pulando dias, pulando situações, ir na academia se torna difícil. Então, toda situação, todo comportamento que a gente quer se instalar demanda o quê? Foco. Então, você também, se você quer treinar a sua mentalidade para combater esses pensamentos que te geram ansiedade, você tem que tirar um tempinho ali do seu dia para ter pensamentos fortalecedores, pensamentos questionadores, para que você consiga desativar o seu piloto automático. Caio, como que eu faço esses pensamentos? Quando você começa a pensar, né, nesse fator do futuro e começa a fracassar, como que você pode se questionar desse fator? De repente, você começou a questionar que você vai falhar numa determinada tarefa. Você pode começar se questionando assim, calma, isso não aconteceu ainda. Bom, se eu estou me vendo falhar, o que me gerou aquela falha? O que eu posso fazer no hoje para que aquela falha não aconteça? Começa a trazer, talvez, atividades para o presente para que aquilo não aconteça. E não porque às vezes você se vê falhando, mas você esquece de se preparar no momento presente para não falhar. Às vezes, o pensamento ansioso, né, o pensamento no futuro de algo que vai acontecer, pode ser um fator de você testar aquilo que ainda você precisa se preparar mais. Mas para isso você precisa ter a mentalidade correta. Como eu falei, se você se vê falhando, será que tem alguma coisa que você ainda não está fazendo que você poderia ter feito, ou ter estudado, ou ter melhorado? Não, não existe nada. Então, aquele pensamento eu vou tirar da minha cabeça. Olha, eu não me permito pensar nisso mais. Não, eu vou, quando eu chegar no dia, vamos colocar o exemplo da prova. Não, quando eu chegar no dia da prova, tudo que eu estudar, eu vou acessar de maneira fácil, de maneira tranquila, porque eu estudei bastante, eu sei que vai estar tudo na minha memória e eu vou conseguir acessar tudo isso e conseguir executar a prova da melhor maneira possível.
Mas se você ficar pensando que você sempre vai falhar, que você já fracassou, que você sempre falhou, você vai chegar num dia de uma prova, você nem vai lembrar do conteúdo, porque você já se programou, você já instalou comportamentos e pensamentos ali limitadores, que a hora que você chega no dia da execução, você trava, porque você já deu o comando para o seu mecanismo mental travar naquele momento. Quantos de vocês já foram fazer alguma prova, já foram fazer algum exame, algum concurso, chegou na hora da prova, esqueceu tudo que estudou? Passou lá meses, meses, meses estudando, chegou no dia, não lembrou de mais nada. Acontece muito, né? Aí eu pergunto para vocês, qual era ou quais eram os pensamentos que você tinha antes da prova? Vocês se viam tendo resultado positivo ou vocês se viam tendo resultado negativo no dia do exame? Você consegue ter essa resposta para mim? De quais pensamentos você tinha? Não só numa prova ou em outra atividade, numa apresentação, ou algo muito importante que você tinha que fazer. O que você acabou pensando ou vivenciando que te limitou no futuro? E se você tivesse se programado, né, reprogramado sua mente com pensamentos e situações onde deu tudo certo, que você acessou todo o conteúdo, que foi fácil fazer a prova, que tudo que você se dedicou você conseguiu fazer, será que você teria o branco no dia da prova? Augusto Cury fala muito sobre as janelas killer, né, de tanto a gente se repetir, ter pensamentos negativos. Quando a gente se depara com determinados gatilhos, determinadas situações, a gente começa a disparar, né, as janelas killer, que mata os nossos acessos ao campo da memória. E para que a gente, né, e ele mesmo diz, para que a gente construa e desarme esses pensamentos, essas janelas killer, o que a gente tem que fazer? Ter pensamentos questionadores. Você tem que criar um alicerce no seu mapa mental, na sua estrutura mental, criar vários prédios, vários edifícios mentais, né, de pensamentos fortalecedores, de recursos fortalecedores para que você consiga combater aqueles pensamentos negativos. Aí, a gente começa a pensar assim, tá, mas por que eu tenho tanto pensamento negativo em determinadas situações que eu não consigo me ver tendo sucesso, não consigo me ver tendo resultados? A gente tem que falar um pouquinho sobre níveis de crenças. Por quê? Caio, o que a ansiedade tem sobre o nível de crença, né? O que a crença tem a ver com a ansiedade? Pode ser que você está visualizando o seu futuro por alguma experiência negativa que você tenha vivenciado no passado, que foi aquilo que eu já falei lá no início, né, que são alguns traumas, ou você comprou e assumiu como sua experiências de outras pessoas próximas a você. E aquilo já gerou uma crença tão fortalecedora não, né, tão forte em você, que quando você vai passar por uma situação similar, a sua crença, né, a sua percepção, o seu filtro mental sobre determinada situação, você acaba vendo aquela imagem, aquela situação como algo muito difícil, como algo desafiador. Então, muitas das vezes, para que a gente consiga vencer a ansiedade, a gente também tem que trabalhar alguns níveis de crenças. Por quê? Nem todas as experiências que você passou no seu passado, né, que você vivenciou, é a realidade em si. Pode ser que naquele momento do seu passado você não tinha o preparo ou não tinha a maturidade que você tem hoje para enfrentar aquela nova situação. Pensa comigo, ó. Você vai ter que fazer uma apresentação, gravar uma live, fazer alguma coisa no seu trabalho ou na sua escola. E você já começa a ficar ansioso porque você vai ter que se colocar na frente da turma para apresentar o trabalho. O pessoal que está na universidade começa a ficar ansioso com o TCC, começa a ficar ansioso com N fatores. Será que lá atrás, quando você era criança, na sua infância, você não precisou apresentar um trabalho de escola e você começou a ter
a gaguejar na hora de falar na frente, alguns amigos, alguns colegas começaram a rir de você, e aquela experiência que você vivenciou no passado, você não começa a gerar que vai na sua mente que vai acontecer a mesma coisa daqui a um tempo, na hora da sua apresentação, e você começa a gerar aquela sensação, começa a gerar aquele filme mental de você fracassando e começa a te gerar a ansiedade em si. Já parou para pensar que pode ser isso que acontece com você? Que você está carregando algumas crenças, algumas vivências, né, algumas experiências e filtros que você traz de algo que aconteceu para o seu momento futuro. Então, a gente costuma trabalhar até níveis de crenças quando a gente fala sobre ansiedade. E tudo isso a gente trabalha como? Com a reprogramação mental. Cara, a gente consegue fazer isso no dia a dia? Consegue. Como eu falei, a gente, se vocês conseguirem fortalecer pensamentos fortalecedores, se instalar novos pensamentos, a níveis de crença, começar a ver se realmente tudo isso que você está vendo no seu futuro tem alguma coisa ligada no seu passado, e conseguir já ressignificar isso sem o auxílio de um terapeuta, você já está meio caminho andado. Você já vai conseguir superar em muito essa ansiedade. Agora, Caio, não consigo, não sei de onde vem, eu quero passar por tudo isso, eu quero passar como um trator, não quero mais vivenciar isso, eu quero eliminar essas crises de ansiedade da minha vida, mas eu não sei como. É para isso que existe o nosso trabalho em terapia, o nosso trabalho em programação neurolinguística. Que coisas de uma ou duas sessões a gente consegue desarmar esses gatilhos e encontrar da onde vêm essas situações, essas experiências negativas do passado que te geram essas crises de ansiedade, né, esses transtornos de ansiedade. E a gente consegue desarmar a coisa de uma ou duas sessões. E a gente vai trabalhando gatilho a gatilho. Tudo isso onde? Em terapia. E como você pode controlar, se você já, essa fase inicial de controlar antes de ter a crise, antes de ter o transtorno, eu não consegui. Né? Eu não consegui, a hora que eu vi, eu já estou na crise. Como que eu consigo controlar essa crise? Você tem que pensar o seguinte, a ansiedade, né, ou qualquer emoção, você tem um conjunto de reação física para que ela se torne ansiedade. É como se fosse uma música. Para que ela se torne determinada música, ela tem que seguir uma sequência de determinadas notas para que você consiga identificar aquela música. A ansiedade é da mesma forma. São conjuntos de sensações físicas, de reações físicas, que quando elas, na mesma sequência, quando elas se unem numa determinada sequência, ela forma a ansiedade. E se você não tiver uma dessas notas musicais, uma dessas reações físicas e conseguir ter o controle sobre uma dessas reações físicas, você consegue desarmar a sua crise de ansiedade. Vamos colocar que a ansiedade hoje, ela atua muito em respiração ofegante, ou né, que chega até faltar o ar, né, tem pessoas que costumam até ter falta de ar, né, quando dá a crise de ansiedade, palpitação, o coração dispara, tem pessoas que começam a ter dores de cabeça, dor no peito, pressão no peito, e agitação de querer, né, anda para um lado, anda para o outro, e mesmo assim não resolve, né, começa a ter essa agitação, vamos dizer assim. Dessas situações, né, dessas reações físicas que eu passei, quais delas você acha que é mais fácil você controlar? A respiração, o ataque cardíaco ou essa agitação, essa pressão no peito? Qual dessas que vocês acham que é mais fácil? Até hoje, acredito que não tem reação física mais fácil do que você controlar do que a própria respiração. Então, se você hoje começar nas crises de ansiedade, primeira coisa, senta, para, se aquieta, assim, coloca na sua cabeça que deu a crise, senta
E você vai ter que controlar o quê? Uma das reações, que no caso o que a gente vai ensinar é a respiração. Aconteceu, acho que no início do ano, eu acho que teve uma participante do Big Brother que ela estava tendo uma crise de ansiedade, ela foi, acho que na dispensa, se não me engano, e começou a fazer o trabalho, né, de respiração. O que esse trabalho de respiração vai fazer com você? Ele vai fazer com que ele comece a tocar num ritmo diferente do que as outras reações físicas precisam para que gere a ansiedade. E a partir do momento que você fizer o trabalho de respiração, que a tua respiração começa a ser lenta, começa a ser pausada, começa a ser devagar, as outras reações, elas não conseguem manter a ansiedade sozinha. E aí começa o quê? Você começa a entrar num estado de calma, você começa a se acalmar, você começa a desarmar a crise de ansiedade. Eu sempre falo que não deixe chegar na crise, porque você já chega no sequestro emocional. Mas se chegar na crise, a melhor ferramenta e a melhor técnica que tem é a respiração. E como que você pode fazer essa respiração? A gente tem um método que chama 478. Como que funciona? Você vai puxar o ar, contar 4 segundos, né, enquanto puxa o ar. Então, você, na hora de puxar o ar, você conta 1, 2, 3, 4. Você vai segurar o ar durante 7 segundos. E quando você for soltar o ar, você vai soltar o ar em 8 segundos. Isso você vai repetir durante 1 minuto, 2 minutos, até a crise acalmar. Porque se você começar a colocar esse padrão respiratório lento, os outros sintomas, né, que são as outras reações físicas, elas vão entrar em normalidade, elas vão começar a voltar ao estágio normal. E você vai conseguir desativar a sua crise de ansiedade. Então, recapitulando, como que você consegue desarmar a crise de ansiedade? Respiração 478. Inspira o ar, puxa o ar contando 4 segundos, segura o ar, conta 7 segundos, e solta o ar, né? Expira devagar, contando 8 segundos. Isso vai fazer com que você controle todas as outras reações físicas e você consegue, assim, controlar sua crise de ansiedade. Vamos recapitular também, Caio, como que eu consigo evitar a ansiedade antes da crise? Começar a ter clareza dos pensamentos que você está rodando na sua mente para gerar a ansiedade. Estou começando a ficar ansioso. Para. O que eu estou pensando? Ou o que eu pensei para ficar nesse estado de ansiedade? Começa a ver os filmes mentais que você começou a rodar. Quais filmes de terror que você começou a rodar na sua mente? E esses filmes de terror, começa a se questionar também, é algo que você já vivenciou? Foi algum trauma lá de trás? Será que hoje você já não tem uma outra maturidade ou você não consegue fazer no estado presente algo para que você não venha a ter essa reação negativa lá no futuro? É algo que você consegue fazer? Pensamentos fortalecedores e questionadores. Quais pensamentos que eu posso ter para que na hora que vem aquele pensamento limitante, aquele pensamento que vai me colocar no estágio de ansiedade eu posso ter? Realmente isso está acontecendo? Realmente é a hora de eu pensar nisso? Você está no seu final de semana tendo um momento legal com a família, é a hora de você estar pensando no emprego? É hora de você estar pensando nas tarefas que você vai executar durante a semana? Pensar na quantidade de pessoas que você vai atender no dia? No valor que você tem que vender para bater tal meta até o final do mês? É no seu final de semana, você tem algum controle sobre isso, estando na sua casa, no seu momento de prazer, no seu momento de descanso? Então, quando eu me pegar pensando no trabalho, no final de semana, o que eu vou pensar? Como eu vou reagir? Como eu vou me comportar?
Será que eu não posso fazer algo? Ah, mas eu estou ficando muito ocioso em casa e eu poderia estar lá no trabalho adiantando tanta coisa. Será que você, ocioso na sua casa, você não pode gerar comportamentos com sua família, gerar momentos felizes, momentos de prazer, momentos onde você consegue a passar melhor ali e desvincular esse pensamento ocioso para que você pense no seu trabalho? Então, quais pensamentos você vai querer ter? Começa tudo por onde? Pelas escolhas do pensamento que você tem. Como eu falei lá no início, é o PEC. Os seus pensamentos formam as suas emoções que geram comportamentos. Então, quando você controla aquilo que você pensa, você controla a emoção que você tem. E quando você consegue ter controle da emoção, você consegue se comportar da melhor maneira possível, de forma positiva, de forma onde você consegue ter resultados positivos com tudo aquilo. E mais uma coisa, será que tudo isso que você está vendo lá no futuro acontecer, será que não está ligado a algum trauma passado, alguma vivência, alguma experiência a nível de crenças? Será que realmente é assim? Será que todo mundo que vai fazer isso, né, que vai passar por essa nova situação, realmente fracassa, realmente não consegue? Ou será que você só está vivenciando, relembrando uma experiência negativa que você teve, ou pior, uma experiência que você nem teve, mas que alguém despreparado para tal situação passou, aquela pessoa não se preparou da melhor forma, fracassou, conta aquela história como se fosse a pior do mundo, né? Um roteiro de filme de terror, você adota aquela história como sua e você começa a vivenciar isso quando você tem que passar por aquilo. Tenho muita falta de ar quando estou em crise. Agora eu tô lendo aqui a, as perguntas de vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para cima. Eu tenho tanta ansiedade que me dá urticária. Então, tudo isso a gente tem que verificar, Edna, da onde será que vem? Será que é algo lá do passado, que alguma situação que aconteceu, algo similar, algum gatilho que dispara tudo isso? Isso tudo a gente consegue descobrir na terapia, né, junto na programação neurolinguística. A gente consegue fazer voltar a um fator emocional que talvez você teve, vivenciou essa crise de urticária lá no passado, que hoje qualquer coisa similar que você venha passar no futuro acaba disparando essa sensação física que você tem, essa reação que o seu corpo dá. Na falta de ar, o que acontece? A respiração se torna tão ofegante que você começa o quê? A não consegue mais respirar. A tua respiração começa a ficar tão rápida, que a hora que vê você nem está respirando mais. Eu tenho, esses dias eu acabei atendendo uma colega que ela tinha crises de asma por conta da ansiedade. Né? Eu acho que faz uma semana que a gente já está fazendo o tratamento, e ela mandou mensagem para mim que faz quase 5 ou 6 dias que ela não usa mais a bombinha de asma. Por quê? Foi um fator ocorrido lá no passado que ela se viu tendo uma crise de tanto nervoso que ela acabou passando, de tanta ansiedade, ela teve tanta, acho que foi, não lembro se foi choro, algo, que ela ficou até sem ar. Então, todo fator, todo gatilho emocional, todo gatilho externo que acontece similar àquilo que aconteceu no passado, o que acontece? Faltava ar para ela. E ela fazia o quê? Bombinha para asma. Então, assim, faz quase uma semana já que ela não usa bombinha. Mas por quê? Por um fator lá do passado que ela acabou ficando até sem ar de uma emoção que ela passou, que hoje ela está vinculou aquela emoção à falta de ar e à crise de ansiedade que ela usava até bombinha. E hoje ela já desvinculou tudo aquilo, desconfigurou aquela emoção lá no passado, e hoje ela já está uma semana já sem a bombinha. Então, pode ser que
em algum fator, em algum período lá no seu passado, lá atrás, você tem acontecido algo similar, alguma emoção tão forte, que você teve essa sensação de falta de ar, que ela acabou hoje, aquele gatilho, qualquer gatilho similar, faz com que você reagisse dessa forma. Faz sentido? Tenta lembrar a Edna e Milena também, tenta lembrar se em algum momento lá no seu passado aconteceu alguma situação similar que de tanta ansiedade que você teve, ou de alguma emoção, algo que aconteceu que veio essa crise no caso da Edna, né, de urticária, e da Milena, essa falta de ar. Será que não chegou nesse ponto? Ou um fator que você chorou tanto, chorou tanto, chorou tanto, que você se viu até sem ar, de tanto ter chorado, ou de tanto ter vivenciado tudo aquilo? Então, são fatores que a gente trata onde? Na terapia de regressão. A gente volta, não é uma regressão por, por de vidas passadas, não é nada disso, mas é uma regressão à causa, do fator da ansiedade. É que eu falei, nesses meus atendimentos, eu tenho visto que a maior causa de crises de ansiedade, de transtornos de ansiedade, são traumas do passado que a pessoa assimila lá no presente, lá no futuro, que vai vivenciar algo similar e ela traz todo aquele comportamento do trauma lá de trás. Tem algo de ser muito ansiosa, estar muito ansiosa e doer muito o pescoço, o ombro, tensão somente de um lado, pode ser também, é tudo coisas que a gente investiga na terapia. Porque, assim, essa questão de ser muito ansiosa e doer pode ser alguma tensão que você vivenciou. Porque a gente começa a entender que o nosso cérebro, ele começa a reagir a partir do primeiro impacto forte emocional que você teve. Então, digamos que em algum momento da sua vida você teve uma emoção tão forte, tão impactante, que te gerou talvez essa tensão nervosa que você teve no pescoço, no braço, no ombro. De repente, toda a situação similar, quando você está nessa ansiedade ou algo que você vai ver, que você vai vivenciar tudo aquilo de novo, o teu cérebro faz o quê? Ele linka com aquela emoção que está impressa na sua conexão neural. Então, lá na sua linha do tempo neural, ela está impressa aquele sintoma, aquela reação. Quando você vê que você vai passar por uma situação similar, o seu cérebro faz o quê? Ele volta lá naquela reação física que está no passado e retorna como comportamento. Olha que resultado. Ó, a Edna também já voltou, vendo lá no passado, ela já viu que teve uma situação que pode ser que causa toda essa urticária. Mais algumas perguntas? Pode passar que eu vou respondendo para vocês. Vou colocar o óculos aqui. Isso, é como se você fosse viver tudo de novo. O teu cérebro ele não entende, né, o imaginário do real. Então, ele faz o quê? Ele reage como ele aprendeu. Então, ele aprendeu a agir daquela forma. Então, ele vai se comportar daquela maneira. Como se você fosse vivenciar tudo de novo, né? Então, por exemplo, como que é o síndrome do ataque de pânico, né? A pessoa às vezes passou por um trauma, uma vivência, um acidente, vamos dizer, um acidente que gerou aquele impacto bem forte, aquela repetição, já veio dor, de repente veio um monte de gente em cima, já foi criando toda aquela imagem mental, aquele filme mental, se instalou um trauma. De repente, essa pessoa está dirigindo ou está passando por um local, ou alguém vem, freia muito em cima do par, ele já assimila o quê? A mente dele vai buscar lá aquela lembrança, aquela reação física, daquele sofrimento, daquela dor, daquele impacto, daquele trauma. Aí ele começa a se comportar e reagir, e ter a ansiedade, ou ter aquele ataque de pânico e se bloqueia, e se trava. Aí começa a ter crise, começa a respirar, começa a travar, começa a tremer, porque ele começa a vivenciar tudo aquilo que ele já sofreu lá atrás, no passado.
Mais alguma pergunta? Pode mandar, pessoal. Se tiver alguma pergunta, eu vou passando aqui para vocês. Então, Lari, o que, que eu quero que você faça aí, que você falou do pescoço? Procura a lembrar a primeira vez que você sentiu essa dor no pescoço. A primeira vez que você sentiu essa dor no ombro, essa tensão nervosa. Quando foi? Quando foi que você teve essa primeira crise, essa primeira vivência que tudo isso aconteceu? Será que foi algum momento que você, em algum momento em trabalho, algum momento em escola, algum momento na infância, em alguma vivência que você teve que você não ficou assim? Quando a gente volta e acaba descobrindo a primeira vez que você aprendeu a ter ansiedade. Sim, então, Mari, o que a gente pode fazer? Num trabalho de regressão, né, de reimprint, que a gente chama, a gente consegue voltar lá naquela primeira crise que você teve e a gente chama, né, por que chama reimprint? A gente chama de reimprimir. A gente reimprime a emoção e o comportamento que você aprendeu a ter, a gente reimprime lá naquela lembrança do passado. A gente não mexe no hoje, a gente mexe lá no passado e você vem trazendo aquilo até o seu momento presente para que você não venha sentir mais. Eu brinco, né, que às vezes fala assim, gente, não é bruxaria, isso aí é neurociência, né, é neurolinguística. Então, como a nossa linguagem, como as nossas emoções agem sobre os nossos mecanismos cerebrais que faz com que a gente tenha novos comportamentos e novas reações. E por isso que é rápido. Certo? Então, pessoal, queria agradecer todo mundo que participou. Eu vou deixar essa live salva até a meia-noite de hoje. Tá no YouTube também. No YouTube, desculpa, pessoal, não sei se teve mensagens no ao vivo aqui ou não, acabei nem acompanhando, mas ficou salvo ali também. E se vocês quiserem marcar, agendar algum atendimento, entre em contato comigo. Vocês não têm que sofrer e passar por vários processos, vários meses, anos, para que você pare de sofrer com algumas reações. Isso tudo a gente consegue resolver, e às vezes em uma, duas sessões, ou eu costumo falar, né, em até 5 sessões, porque às vezes a gente vai descobrindo. Primeiro a gente pega o gatilho mais forte, que é o da reação física mais impactante que você tem. E depois a gente acaba descobrindo outros gatilhos. E a gente vai trabalhando gatilho a gatilho, e quando vê, você já está bem controlada nessas crises que você tem. Tá? Então, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo, a gente agenda, faz um atendimento, para a gente conseguir resolver todos esses problemas aí de crises de ansiedade. Pode me mandar perguntas, pode me mandar perguntas também no privado, que eu vou estar ajudando vocês, e a gente consegue resolver tudo isso aí. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos.